Bom, vamos falar agora então sobre derivação implícita. Derivação implícita é uma coisa que normalmente os alunos têm um pouco de dificuldade. O nome já está dizendo, uma coisa implícita é uma coisa que está escondida, né? Então, olha só, dada uma equação envolvendo as variáveis x e y, muitas vezes não conseguimos isolar o y. Quando isso acontece, dizemos que y é uma função implícita do x. Então, olha só. Por exemplo, aqui, x ao quadrado, x ao quadrado vezes y mais y ao quadrado vezes x igual a 2xy. Aqui a gente não consegue explicitar o y, ou seja, a gente não consegue encontrar o y explicitamente como uma função de x. No entanto, ele implicitamente ele é uma função do x, ou seja, aqui dentro do y, deixa eu colocar aqui em outra cor, uma cor que fique mais visível. Aqui dentro do y tem uma função do x, que a gente não está vendo, mas tem uma função do x aqui dentro. Então, olha, para calcular a derivada de uma função na forma implícita, isso aqui está definido implicitamente, temos que derivar os dois membros da equação em relação a x, se a gente quiser encontrar a derivada em relação a x, né? Para encontrar dy dx. Não esquecendo de usar a regra da cadeia para derivar os termos que contêm y, já que y é função de x. Então, olha, vamos ver aqui um exemplo em que a gente quer encontrar a derivada de y em relação a x. Aqui no item A, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. O que acontece? Aqui o y ele está definido implicitamente, quer dizer, o y ele não está explícito, a gente não tem y igual a alguma coisa. Então, a gente tem que pensar, igual a gente pensa lá na regra da cadeia, ó, a gente tem que pensar o seguinte, aqui dentro do y, a gente tem uma função do x. Então, na hora de derivar isso aqui, vai ficar assim, ó, a gente vai derivar os dois membros dessa igualdade. Então, ó, vou colocar aqui letra A. Na hora que eu derivar o primeiro membro, quer dizer, deixa eu escrever aqui, derivando os dois membros em relação a x. Então, derivando os dois membros em relação a x, vai ficar a derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x. Mas, na hora de eu derivar o y ao quadrado, eu tenho que fazer regra da cadeia. Por quê? Porque aqui dentro do y tem uma outra função do x, que está definido implicitamente. Uma coisa implícita é uma coisa que está escondida. Aqui dentro do y tem uma função do x que está escondida, que está implícita. Então, eu tenho que fazer regra da cadeia aqui. Pensar assim, eu vou derivar primeiro a função mais externa, que é a potência. A derivada de alguém elevado ao quadrado é 2 vezes esse alguém, que é o y, e diminui uma unidade no expoente, então vai ficar y puro, vezes a derivada da função mais interna. Então, vezes a derivada do y em relação ao x, que eu posso chamar isso de dy dx, ou eu posso chamar isso de y', tanto faz, é a mesma coisa. Eu vou colocar y'. Então, vezes a derivada da função mais interna, que é y'. Isso aqui vai ser igual, aí tem que derivar o segundo membro, igual a derivada de 25 é zero, porque a derivada da constante é zero. Aí agora a gente quer explicitar y', que é o dy dx. Ó, dy dx é o mesmo que y'. Então, eu quero deixar isso aqui, o y' separado. Então, vou passar o 2x para o segundo membro. Vai ficar 2y, y' igual a menos 2x. Aí eu posso dividir os dois membros da igualdade por 2. Então, dividindo por 2, vai cortar esse 2 daqui com esse 2 daqui. E aí eu vou isolar o y'. Vai ficar y' igual a menos x sobre y. Acabou. Escrever isso, que y' é menos x sobre y, é o mesmo que escrever que dy dx, porque y' é dy dx. É menos x sobre y. Tá? Vamos lá, letra B. Aqui na letra B já vai ser um pouco mais difícil, porque tem mais vezes aparecendo y. Toda vez que aparecer o y, eu tenho que pensar que o y implicitamente é uma função do x. Então, aqui dentro do y tem uma função do x que eu não estou vendo, porque ela está implícita. Aqui dentro desse y também tem uma função do x que eu não estou vendo, porque ela está implícita. Então, ó, de novo, derivando os dois membros em relação a x.
vai ficar. Aqui eu tenho que fazer regra da cadeia, porque aqui dentro, onde está vermelho, tem outra função. Então eu tenho que fazer a derivada da função mais externa. A derivada de alguém elevado ao cubo, né? A derivada da potência, desce o expoente, diminui uma unidade no expoente. Aqui vai ficar 3y ao quadrado, vezes a derivada da função mais interna, quer dizer, vezes a derivada do y, que a gente não sabe qual é, porque a gente não está vendo aqui qual é a função do y. Ele está definido implicitamente, quer dizer, ele está escondido. Então, tem que escrever vezes a derivada da função mais interna, é simplesmente y'. Aí mais... Aí que eu tenho que tomar um maior cuidado. Porque na hora de derivar isso aqui, aqui eu tenho um produto de duas funções. Porque eu tenho uma função que é o x, ou o 3x, e outra função que é o y, que está definido implicitamente, que ele também é uma função do x. Então, aqui eu vou ter que usar a regra do produto. Então, vai ficar a derivada do primeiro, vou considerar aqui a primeira função como 3x. Então, a derivada da primeira, a derivada de 3x é 3. Vezes a segunda, que é y. Aí mais, isso aqui é a fórmula derivada da potência, do produto, né? Mais a derivada da segunda, a derivada de y é 1. Só que ainda tem que fazer vezes a derivada da função mais interna. Então, vezes y'. Então, mais a derivada da segunda, vezes a primeira, que é 3x. Então, ó, isso tudo aqui, deixa eu escrever aqui em outra cor. Isso tudo aqui foi a derivada de 3xy. Isso tudo foi a derivada de 3xy, porque a gente teve que fazer a derivada do produto. Então, de novo, a derivada da primeira, a derivada de 3x é 3, vezes a segunda, que é y, mais a derivada da segunda, o y é implicitamente uma função do x. Então, a derivada de y eu não posso colocar só 1, porque eu tenho que fazer a regra da cadeia. Então, tem que ser vezes a derivada da função mais interna, que é o y'. Então, a derivada da segunda vezes a primeira. Aí, agora eu vou continuar derivando lá a função. Aí, mais a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. E a derivada da constante é zero. Isso aqui é igual a derivada da constante, que é zero também. Aí, agora a gente quer isolar o y'. Então, vamos deixar todo mundo que tem y' no primeiro membro, quem não tem vai para o segundo. Então, fica 3y ao quadrado, y', mais y' vezes 3x, igual, vou passar o 3y para lá, fica menos 3y, passar 3x2 para lá, fica menos 3x2. Observe que todas as parcelas têm o 3, então a gente pode dividir tudo por 3. Aí, corta esse 3, corta esse 3, corta esse 3, corta esse 3. Aí, a gente quer achar o y'. A única forma da gente isolar o y' aqui é colocando o y' em evidência. Então, vai ficar y' que multiplica y ao quadrado, que sobrou aqui no primeiro, mais y' em evidência, no segundo sobrou x. Igual aqui, ficou menos y menos x ao quadrado. Então, y' é menos y menos x ao quadrado sobre y ao quadrado mais x, que vai para lá dividindo, né? Y' é o mesmo que dy dx. Ou seja, a derivada do y em relação a x vai ser menos y menos x2 sobre y ao quadrado mais x. Acabou. Certo? Bom, aí eu vou encerrar o vídeo aqui para o vídeo não ficar muito grande. Depois eu faço os outros dois exercícios.